Noite, Brasília, 9 de agosto de 2018, são 18 horas em ponto. Estamos aqui de novo, reunidos, porque no último vídeo nos ligaram muito, queriam que nós repetíssemos sobre esse assunto, como é um assunto delicado, que a sociedade vem sofrendo muito, né? A sociedade hoje é refém dos bandidos, doutor Célio, e pediram muito que a gente tocasse nesse tópico de novo, e vamos ver se dá para a gente tocar pelo menos em 2 tópicos hoje, né? Que é o tópico sobre segurança pública, doutor Célio. O que, na verdade, na íntegra, nós vamos devastar bem esse assunto hoje, o que o senhor tem a proporcionar para o profissional de segurança pública, sabe? Da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Militar, toda a nossa polícia. Inclusive, vou até virar aqui para o senhor, porque a agonia do povo brasileiro é tremenda quanto a essa Força Nacional, doutor Célio. Essa Força Nacional é uma polícia comunista, horrível, que eu posso dizer que a sociedade teme essa Força Nacional, sabe? Eles não sentem credibilidade nessa Força Nacional. Mas, posteriormente, o senhor vai falar, eu estou dando abrangência porque sou policial, eu sei o que estou falando e sinto, por onde eu ando, o temor que a nossa sociedade tem frente a essa Força Nacional, tá ok? Então vamos começar aqui perguntando para o doutor Célio o que o senhor tem assim específico, doutor Célio, para a nossa polícia. Depois eu vou te acrescentar algumas perguntas dentro desse mesmo tópico, tá ok? Segurança pública. Com o senhor, doutor, fica à vontade. Em primeiro lugar, o meu abraço a todos os membros da minha nação. Quanto à segurança pública, ela vai ser encarada, aliás, já está sendo encarada desde o dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo me instituiu presidente constituinte da República. Então, nós estamos encarando a segurança pública pela lição que aprendemos na escola e que o acervo histórico da humanidade comprova que é verdadeiro. Para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que, no desempenho das respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gera. Por conseguinte, eu encaro aquelas pessoas que chamam de bandidos com o mesmo jeito que o meu primo Jesus os encarou na cruz. Quando aquele que era chamado facínora, executado a seu lado, disse para ele: lembre-se de mim quando entrar no teu reino. E ele disse: agora mesmo estará junto comigo lá. Então, a segurança pública do Brasil se embasa nessas lições. E por isso nós estamos agora encarando os bandidos do poder. E para vocês terem uma surpresa, os bandidos do poder, nós estamos arregimentando para tirar eles dali os que eles chamam de bandidos que estão nas penitenciárias. E por incrível que pareça, junto conosco aí está o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal e as Forças Armadas. Quando eu os notifiquei, dizendo que estava requisitando os chefes do PCC, do CV, das organizações criminosas, que são 58, a eles, eu fiz na certeza de que receberia alguma recomendação em contrário. Mas não. E o mais espantoso é que depois disso, eu notifiquei o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal e as Forças Armadas, que não precisava, mas também incluí, que eu, com essas minhas forças, tirada dos estoques de pessoas empilhadas nas masmorras, que chamam de prisões,
onde nós temos 2 mortes por dia por falta de socorro humanitário. Então, é com esses nossos brasileiros que agora estão sendo procurados pelos políticos, porque eles também votam. E hoje o PCC movimenta mais de quase R$1 bilhão. E os políticos estão atrás dessa verba. Então, é com esse pessoal que eu vou formar a equipe que a partir da próxima semana estará notificando a CNI, CNA, CNC, as entidades empresariais, até as igrejas, onde tiver dinheiro, os bancos, que nós estamos precisando de dinheiro agora para fazermos a implantação dos programas de governo imediatos e que o país não tem mais de onde tirar. E até que nós organizemos as nossas finanças e saiamos aqui com o real ouro, nós vamos demorar alguns meses e o povo brasileiro não tem condição de esperar. Então, nós sabemos onde tem dinheiro e sabemos das fortunas que triplicaram nesses anos em que o país faliu. Então, vão ser notificados a fazer depósitos nas contas que vão ser indicadas como um empréstimo. Se não for voluntário, vai ser forçado. E vão buscar socorro aonde? Porque o Supremo Tribunal Federal está conosco. A Polícia Federal está conosco. As polícias militares, todos os efetivos da segurança pública estão conosco. É assim que chegou a democracia do Brasil. E eu, como magistrado supremo do país, não estou aqui para me escandalizar com nada, mas para tirar a nação brasileira deste equívoco em que todos nós nos metemos, pensando que o socialismo era alguma coisa milagrosa que iria resolver a situação de todo mundo, como na época da Constituinte. A Constituição era o milagre que todo mundo apostava nele para melhorar de vida. Então, voltando agora ao assunto específico que precisava dessa generalização. Não existe tranquilidade em nenhum povo se essa tranquilidade não repousar num sistema de segurança pública eficiente, racional, lógico. E isso quer dizer polícia. A história da humanidade nos revela que a humanidade vive muito bem, progride e adquire qualidade de vida. Sem juízes, sem promotores, apenas uma polícia bem organizada. Até os insetos são organizados policialmente. E eu tenho, em particular, apreço e admiração pelas polícias militar, polícia civil, polícias rodoviárias, enfim, todos os nossos efetivos policiais. Porque eu encaro tudo de acordo com a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira. É dentro dela que nós temos de alicerçar toda e qualquer ação de governo. Porque se não fizermos isso, ficamos sem Constituição, porque a Constituição é uma produção da doutrina cristã. Por isso, ela é espiritualista religiosa. E então, os policiais começam com a minha primeira preocupação. E a primeira preocupação com os policiais é colocar eles dentro da sociedade pelo mandamento de Deus. São meus ministros, diz Deus. Amém. Que estão equipados com a espada, não para bonito, mas para vingar os que fazem o mal, para conter os maus em benefício dos bons. E é o único sacerdócio que a doutrina cristã estabelece claramente. Então é dentro desse sacerdócio
que a nova civilização brasileira, que está começando a nascer agora, vai encarar os nossos policiais. Não por medo, mas por apreço, por respeito sacerdotal. E é claro, então, que eles têm de mostrar a nossa qualidade de vida. Eles, a olhar para a cara do policial, as nossas crianças saibam o horizonte que elas têm na vida. Quero ser um policial também. Não precisa ser um policial exatamente no sacerdócio policial, mas ser aquele modelo de pessoa que resplandeça dignidade, honradez e caráter. E isso, o policial tem de estar assentado sobre o maior salário da folha de pagamento da República. A sua família tem de estar conceituada pela sociedade e recebida no seio da sociedade, uma família do sacerdócio de Deus. E é assim que eu encaro, sem nenhuma adulação, sem nada, porque eu sou estrangeiro por aqui, não tenho razão nenhuma para adular ninguém. E até a minha emocionalidade é absolutamente submetida à razão. Então, o que eu falo por conhecimento absoluto de causa. Autoridade plena sobre o suprimento pedagógico que a humanidade ajuntou. E quanto à polícia que o Lula criou aí, a Polícia Nacional, eu não a reconheço, porque eu sou a Constituição da República. Eu sou o presidente constituinte. Então, eu sou a própria Constituição, o povo na Constituição. Eu não posso reconhecer nada que contraria a Constituição. E aí vem a consideração de mérito. A contrariedade da lei é que identifica o criminoso para a punição que ele precisa. E aí eu tendo uma polícia que é anticonstitucional. Ela não tem previsão dentro da Constituição. É uma polícia que nasceu aí da arbitrariedade ideológica comunista terrorista que tomou o poder a partir de 2003. Então, essa corporação será extinta, mas não apenas extinta. Eles serão enquadrados nos furos próprios como bandidos, terroristas, apátridas, ladrões do país e responsáveis pelo aumento da criminalidade no país, que foi de 1.638% de 2003 a 2016. De 2016 para cá, a bandidagem no poder atrapalha todos os números de forma que a gente não consegue mais estabelecer índices. A gente faz por estimativa. Mas até essa época, que foi criada a Polícia Nacional para acabar com o crime, ela deu essa evolução ao crime. Então, para mim, não há dúvida nenhuma de que são os bandidos de proa do terrorismo que está instalado no poder. Doutor, veja bem a importância de estarmos conscientes, passando essa segurança para o povo, né? Vamos colocar mais ainda o dedo na ferida, doutor, o dedo na ferida, porque 30 anos de serviço, eu quero dizer para o senhor que eu dei 48 tiros durante 30 anos, 48 tiros de forma oficial. O resto eu promovi meus tiros para melhorar o meu profissionalismo, porque o Estado me deu condição de dar 48 tiros em 30 anos de serviço. A pergunta é o seguinte: condição de trabalho mesmo, efetiva condição de trabalho, colete, o cara venha a ficar paraplégico em ato de serviço ou não, ou venha a óbito. Como fica a situação da família? Lá no estado, aqui em Brasília, hoje, o policial cai mutilado, ele vira uma matrícula. E desconsidera toda a família, ninguém dá atenção a nada. Então, esse profissional de segurança, quando eu falo policial, não me refiro só à polícia militar, não. Policial federal,
policial civil e o próprio policial militar, né? Todos eles se acometem de acidente no trabalho, ok? O caso do policial, ele entra soldado, ele quer emergir na carreira, chegar a coronel, se for o caso, major, seja lá. O cara é parado no tempo porque ficou paraplégico. E será que ele, na sua visão, ele não teria o direito legal de ter uma promoção, porque ele foi abortado o direito dele de sair promovido, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor? Inclusive os policiais federais, civis, que é digno, o cara trabalhou 2 anos, ficou paraplégico, que deu o salário de último cargo a ele. Eu vejo que é merecedor, mas o senhor responde o povo aí. A questão do acidente do policial, quer seja por acidente de máquinas ou quer seja no combate ao crime, ele não vai impedir a carreira promocional e hierárquica do policial. O policial que fica paraplégico, ele não fica inutilizado. Ele pode ser utilizado dentro da própria polícia em funções internas de administração. Ele pode fazer uma faculdade, ele pode crescer intelectualmente no seio policial, até chegar a ser professor, e isso não impede dele ser reformado. Então, ele não tendo condição física, é claro que vai ser reformado, mas não reforma para ser um morto-vivo. Ele vai ser reformado para que, dentro da nova condição de vida dele, ele tenha a prosperidade que todo ser humano está aqui para almejar, plena ao seu alcance. Pode fazer faculdade na reserva, pode fazer serviços administrativos dentro da corporação, enfim, ele pode ter uma vida ativa dentro da condição que ele tem de encarar na vida. Esse aí é o reconhecimento que toda a sociedade civilizada, espiritualizada, religiosa, como é a sociedade brasileira, tem o dever de manifestar na sua conduta de governo. E isso aí vai ser observado com muito rigor. Então, o caso do policial que perde condição física para os trabalhos de campo, ele tem todos os direitos dele assegurados para continuar progredindo, sem demérito aos seus proventos da reserva. E pode, inclusive, na medida em que ele se especializa em atividades para a condição física dele, ele pode aumentar esses proventos com os ganhos inerentes ao que ele fizer. Nós estamos hoje entrando num novo tempo no Brasil, em que não se vai mais falar em direitos humanos, porque direitos humanos fala aquele que não tem nada de humanidade para oferecer. Nós vamos ter um exercício pleno de humanidade aqui, de humanismo, porque a civilização brasileira vai se basear em 3 pilastras. Com o suor do rosto terás o pão. Amarás ao próximo como a ti mesmo e serás um cultivador da terra. Então, dentro desse novo conceito de pensar e de agir na sociedade brasileira, os nossos policiais vão ter um patamar de existência novo. E até porque não vai ser um mar de rosa para eles, pelo menos até que a civilização brasileira seja uma nação sem marginais. Nós vamos eliminar, nós não precisamos de bandidos no Brasil, nós não precisamos de traficantes, nós não precisamos de nada disso que está aí. Não é que nós vamos exterminar com metodologia violenta, não. Nós vamos oferecer para as nossas populações carcerárias a liberdade novamente, porque eu tenho plena convicção de que Deus não criou o homem para ser preso. O homem tem de ter, por obrigação espiritual, a sua liberdade plena. E então, nisso não é porque a pessoa tenha cometido um crime
que ela seja jogada nesses depósitos de seres humanos que nós temos aí. Os nossos infratores da lei vão receber locais com moradia, onde eles vão ter as suas famílias, vão trabalhar, vão se sustentar e vão sustentar o sistema de confinamento que as suas penas lhes acarretarem. Sem muro, sem nada que dê a impressão de seres humanos presos. Uma guarda policial muito bem instruída sobre humanismo e capaz de lecionar os detentos para que eles tenham a convicção plena de que não lhes convém querer, por rebeldia, ultrapassar as fronteiras dos territórios que lhes são colocados ao cumprimento de suas penas. A partir disso, então, o crime vai ser eliminado nas fontes que o produzem. Nossas fronteiras vão ser hermeticamente fechadas de policiais para matar. Não vamos prender ninguém, não vamos prender droga, nem coisíssima nenhuma. As nossas fronteiras não dão passagem para bandidos. Isso vai ser a partir de pouquinhos dias para frente. Então, dentro desses novos conceitos de governo que estão começando agora, a nossa polícia militar, a nossa polícia rodoviária federal e estadual, as nossas polícias civis, delegados de polícias, a nossa polícia federal, em todas as suas atuações, vão ser os brasileiros mais bem respeitados da nação, com os melhores salários, com equipamento de trabalho, dentro do que a ciência do mundo moderno hoje propicia aos setores de segurança. O objetivo da civilização brasileira é banir o crime. Não que nós tenha a pretensão de não termos criminosos aqui, mas que esse índice seja aquele que não podemos evitar porque ele é da natureza. É a natureza humana que, no desenvolvimento evolutivo da espécie, mantém. Então, dentro dessa porcentagem, nós vamos ter a figura dos criminosos. Agora, não o crime como está aqui, não o bandido como está hoje. Ótimo, doutor. Eu, particularmente, estou convencido, né? Espero que o público aí esteja também. Então, deixando em miúdos, que nós vamos entrar no outro tópico aqui, ainda temos aí 15 minutos, o detento que vai estar recluso em um confinamento aberto, ele vai ter uma linha imaginária, um cal lá, deliberando a área de ação dele. Ele pisou fora daquele cal, ele é fuzilado, correto? Exatamente isso. Acabou a mamata, meu irmão. Entendeu? Esse país vai ter ordem. É o que eu entendi, é o que está bem claro aqui com o nosso presidente ratificando. Correto, doutor? Correto. Porque a desordem nós experimentamos durante esse tempo de 85 para cá e principalmente de 2003 para cá, quando Luiz Inácio Lula da Silva, na execução dos ideários do Foro de São Paulo, anunciou que o seu governo era um governo socialista e que dentro de 22 anos ele ia implantar o comunismo no Brasil. O comunismo que ele implantou no Brasil era através do roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, pelo crime organizado no governo. O massacre, aliás, a bandidagem terrorista organizada pelos partidos políticos. E repito, partidos políticos que existiam, não existem mais. Eu acabei com eles. E as corporações terroristas nos poderes públicos. Isso aí podem considerar que se acabou. Porque
as autoridades que foram notificadas para obedecerem os posicionamentos que nós já colocamos ao país e não estão acreditando, vão ser retirados de circulação. Isso dentro de pouquinhos dias. Perfeito. Doutor, é o seguinte, então está claro aí, terá um sistema humanitário para os detentos, porém será cobrado à risca. Se o policial que tiver na guarita não atirar nesse elemento, o policial responde, correto? Sim. Porque vai ter ordem e progresso nessa nação com esse novo governo instituído pelo povo, certo, senhores? Fique certo disso. Essa é a nossa questão de segurança pública. Agora, doutor, nós vamos falar dos anjos dessa nação. Os anjos dessa nação. Os homens do futuro. Quem são os anjos dessa nação? As nossas crianças, doutor. Abrange segurança, abrange educação, tudo, né? Mas vamos especificar dentro das nossas crianças a qualidade de vida. Crianças brasileiras essas, hoje, que são sequestradas, roubadas e servindo até para despacho em alguns lugares, sendo cortada, picotada. Eu, sinceramente, o que me mantém trabalhando por essa nação ainda é as nossas crianças. Cuidaram de mim antes mesmo de eu nascer, os nossos pracinha, certo? De forma, um ato cívico, foram lá na Segunda Guerra Mundial. E senão hoje nós estávamos falando a língua alemã em vez da portuguesa, correto? Então eles cuidaram da nossa nação e nós temos que cuidar da nação para a nova geração que vai vir aí. As nossas crianças, doutor, o que o senhor tem preparado de bom para as nossas crianças brasileiras, por favor? Para as nossas crianças, não fui eu que preparei. Quem preparou foi o primo Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele disse: quem não viver como uma criança não atingirá o reino de Deus. Então foi ele que preparou o mundo que a nação brasileira vai colocar em prática agora, pelas crianças. E eu particularmente sou um crianceiro, ou talvez uma criança. Eu continuo sendo o nenê da minha mãe. E até hoje, agora, por exemplo, o período que mais me absorveu na profissão foi quando eu assinei às Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, porque assumi o patrocínio da intervenção que cumpria o encerramento da segunda etapa do ideário da Revolução de 64 para o alicerçamento do Brasil na terceira etapa, que é da construção da democracia que a Constituição projeta. Então, nesse tempo aqui, eu tenho me absorvido muito nessa questão e aí tenho sentido muita falta de jogar bolita com a molecada da rua. Mas imediatamente que eu estiver no Palácio do Planalto, já vou estabelecer os campinhos ali atrás para de vez em quando eu cumprir esse meu suprimento emocional. Então, as crianças, os cientistas políticos que estabeleceram o prazo para mim ficar nas obras iniciais da civilização brasileira, de 5 anos no mínimo. Então, nesses 5 anos aí, o Brasil vai ter as suas crianças em primeiro lugar. As nossas crianças, em primeiro lugar, elas vão ser recebidas nas escolas às 8 horas da manhã e vão ser devolvidas às famílias às 6 horas da tarde. Durante esse período, elas vão ter alimentação, mas uma senhora alimentação, que exclua a necessidade de medicamentos, porque a saúde entra pela boca. Vão ter ali dentro educação para o físico e desenvolvimento para a mente, porque já foram os romanos que descobriram a fórmula mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em corpo são. É a base de um mundo de felicidade humana. Então, dentro desse princípio, as nossas crianças
vão ser encaradas como Jesus nos disse. Elas são o caminho para chegarmos à presença de Deus. Chegarmos à presença de Deus é vivermos diante da nossa consciência, certo de que nós estamos desfrutando do mundo sem prejudicar o espaço nele aos nossos descendentes. E como o mundo cada vez fica mais apertado, necessitando cada vez mais do desenvolvimento de ciência, é claro que nós temos de ocupar as nossas crianças nos primeiros anos de suas vidas no aprendizado. Nossas escolas vão ser de padrão incomum no mundo. Corpo docente para ensinar. Equipes lá dentro para brincar com as crianças, ensinar a elas uma vida sadia, com hombridade, honradez e caráter. Ali dentro, nesse período de escola, as nossas crianças vão ter uma vida tão recomendada por Deus, na doutrina cristã que produziu a nossa civilização, que elas não vão sentir diferença, a não ser para melhor, entre seus lares e suas escolas. Ali, tanto que eu já estou requisitando os nossos cientistas especializados em elaboração de livros didáticos, tal, para virem, se envolverem a nossa pátria e aqui prestarem os seus serviços ao desenvolvimento da nação. Então, nós temos aqui já uma professora que está voltando da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e que ela vai apresentar a primeira obra didática revolucionária no Brasil. Os 10 Mandamentos e a Constituição para as crianças do jardim. Então, eles vão começar aí a saber o que é um Deus, o que é uma pátria e o que é uma família. A partir disso aí, então, nós vamos ensinar para as nossas crianças a desenvolverem o amor que é natural na espécie humana. Ninguém mais em nossas escolas vai ouvir falar em ideologia de gênero, porque as nossas escolas vão ser imediatamente retransformadas desses bordéis para iniciação das crianças na prostituição, cafajestismo, vício, vadiagem e marginalidade. É o que as nossas escolas hoje têm para as nossas crianças. Isso vai se acabar. Esses professores que estão ministrando isso aí vão sumir do sistema de ensino brasileiro. Outra equipe de professores, verdadeiramente professores, vão assumir as nossas escolas. Então, isto é que eu tenho para adiantar agora para as nossas crianças. É isso aí, doutor. Dá um desconto aí, porque o senhor sabe, eu não sou repórter, estou aqui me virando, né? Então é um desabafo aqui que eu amo nossas crianças. Ai daquele vagabundo que meter a mão numa criança, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular dentro do caldeirão de banho quente, viu, meu irmão? Some no mapa, tá ok? Doutor, dá suas considerações finais aí ao povo brasileiro, tá ok? Muito obrigado pela tua atenção ao povo, o povo merece. Que bom que o senhor é um líder que entende isso, humilde, está disposto a atender todo mundo que eu peço para o doutor mandar um recado em vídeo, ele manda. 3 minutinhos ali no celular, ele manda, entendeu? E isso é muito interessante. É um homem que foi doutrinado a sua cultura em se preocupar com quem necessita, tá ok? E tá aí, homem de pulso forte, que vai levar essa nação para aquele lema da bandeira nacional, ordem e progresso. Não vai falar muito, é sim, sim, não, não. O que passa disso é oriundo do inferno. E ele trata com sim, sim, não, não. Doutor, as considerações finais. Então, o meu abraço de novo à minha nação e voltando a lembrar que
Eu sou o peão do povo. Eu não sou o presidente da República, eu não tenho mandato. Eu sou instituído no cargo. Então, eu sou o povo. E para mim ser o povo, eu tenho de ser a fachada do meu povo. E a fachada do meu povo é de hombridade, de honradez e de caráter. Porque aquela população que nós temos aqui, que não se qualificam por isso, é a população que todas as grandes civilizações no seu percurso de formação produziram. E se viram livres dela pelo expurgo. O expurgo que nós estamos instalando agora. Esse expurgo, é claro, é dolorido. É uma cirurgia dentro da sociedade, dentro da nação, que nós temos de fazer. E não temos outro caminho a não ser realizar essa cirurgia. Toda cirurgia, ela implica em anestesia. É o momento que nós vivemos até aqui, pelos furos dos poderes constitucionais, chamando a bandidagem à razão, sabendo que eles não têm inteligência, eles só são astutos e determinados pelo crime. Mas nós éramos obrigados a chamá-los ao exercício da inteligência que eles não têm. Então concluímos isso, o período de anestesia, e agora estamos para o período da cirurgia. O período da cirurgia, eu já falei a vocês aí, eu estou convocando com a plena participação do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, com as nossas populações carcerárias. Eu sou da teoria científica de que o melhor jeito da gente neutralizar o veneno é com o próprio veneno. O melhor jeito de nós expurgar o poder é com a própria bandidagem que o poder criou. Então, eu não considero os nossos brasileiros que estão hoje compondo os nossos depósitos de pessoas nas masmorras, morrendo 2 por dia por falta de assistência. Então, eu estou buscando esses aí para fazer essa cirurgia. Então, saibam que ela vai ser dolorosa. Desculpem por eu não ter fórmula diferente, mas vai ser por aí o caminho. Perfeito. Doutor, eu vou te dar a continência dos militares de todo o Brasil, ok? E vou te dar um abraço, representando o abraço de cada brasileiro, para que o povo possa ver aí, 1 minuto só aqui, tá ok? Um abraço, porque todo mundo, fica aí, que todo mundo que vê, para que te veja aqui, todo mundo que tem conhecimento do senhor, me liga às vezes chorando, dá um abraço nele, tá aqui o abraço de todo o povo brasileiro pro senhor, doutor, tá ok? Obrigado. Das senhoras, dos senhores. Obrigado. É uma nova era nessa nação, senhores. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Boa noite. Boa noite.